Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre sinceridade e verdade. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a busca da verdade, a nossa sinceridade, mas vou tentar aqui relacionar também a algumas questões sobre sentimentos, relacionamentos e tudo mais, né? Vida de estudos, todas estas coisas. Então vai ser uma aula bem legal, espero que vocês gostem. A nossa vida, ela é permeada de situações que nos puxam algumas vezes para baixo e outras vezes para cima. Essas situações nós chamamos de dificuldades, né? Quando nós temos essas dificuldades, nós acabamos ficando em certos dilemas morais. E todo dilema, ele acaba jogando para nós uma espécie de peso que nos puxa para baixo e está nos puxando para baixo o tempo todo, ou para algum lugar ao qual nós não estamos. Por exemplo, se eu estou num dilema moral entre devolver ou não o troco a mais, independente de qualquer que seja aquele valor, eu só posso resolver esse dilema mediante a verdade, a realidade das coisas. E a realidade das coisas só fala a mim mediante a sinceridade. Veja, um coração sincero diante, por exemplo, de um amor, é um coração que vai falar ao outro exatamente aquilo que ele deseja, seja ali os seus valores negociáveis, inegociáveis, as suas perspectivas, os seus medos, né? Tudo aquilo que gira em torno da sua vida. Mas a gente só pode ser sincero se a gente estiver, de fato, tentando olhar para este amor como um bem verdadeiro. Então, só posso olhar para aquilo buscando a verdade no outro. E buscar a verdade implica que seja buscada com sinceridade. Todos nós vamos dar testemunho da verdade. Esse testemunho da verdade, ele é implicado, inclusive, mesmo aos que não têm religião. Veja, você pode ser uma pessoa que é um ateu, né, ou um agnóstico, enfim, ou cristão, todos nós daremos testemunho da verdade, porque todos nós temos uma coisa que se chama consciência. Essa consciência é o território onde a verdade habita. E ela nos acusa e nos julga mediante esses dilemas morais, né? Só que veja, uma consciência que não tem clareza da verdade, que não tem ideia do que está buscando ou do que deseja, é uma consciência que ainda não se educou para um bem maior que esse mesmo. E esse bem maior que si mesmo, ele deve ser a sua busca diária. Veja, o exemplo dos relacionamentos. Se eu não olho para o outro buscando um bem, se eu não olho para mim buscando um bem interior, que eu chamo de virtude, como eu posso, de fato, estar melhorando como pessoa? É impossível. Eu tenho que olhar para esse bem interior e pensar como eu posso aumentá-lo, explorar este bem. Explorar, por exemplo, uma virtude, a justiça, a temperança, né? As virtudes cardeais. Mas é só um coração sincero que, de fato,
diante daquele bem, decide buscá-lo. Como buscar o amor, buscar a religião, né? Buscar ter fé, enfim. E nessa consciência, o espírito humano, ele tenta resolver os dilemas, especialmente aí os nossos dilemas morais. E a consciência que vai orientar, pela sinceridade, a que nós consigamos chegar a um ponto em que a mentira não é para nós um mero apetrecho ali da realidade. Nós estamos olhando a realidade tal qual ela é. E assim nós devemos fazê-la. Então, se eu preciso, ou se eu tenho que buscar a vida inteira pela sinceridade, eu tenho que olhar para os meus propósitos e buscar nele a verdade. Por exemplo, um, um padre, ou melhor, uma pessoa, um seminarista, que está olhando ali para a sua vocação, né? Quer ser padre. Ele vai olhar para a sua vocação e, antes de tudo, ele deve pensar: eu serei alguém melhor cumprindo esta vocação, ou ela me prenderá a um lugar que eu não desejo estar? Porque, veja, a nossa vontade, ali no centro humano, ela está ligada aos nossos desejos. E Deus age na nossa liberdade. Se Deus age em nossa liberdade, significa que, mediante as minhas escolhas, Deus vai mandar a sua divina providência. E a sua divina providência vai se unir com a minha liberdade. Não é um conceito contraditório, mas ele se une, né? Ele se funde. As duas coisas se fundem. Só que, para que eu deseje aquilo, eu preciso ser sincero. O que eu estou buscando de fato, voltando ao exemplo do seminarista, é realmente servir a Deus, ser alguém melhor, e eu me vejo como tal, dentro daquele seminário, futuramente como um padre, atendendo confissões e tudo mais. Essas perguntas, elas devem ser feitas antes da busca. Porque, olha, se eu quero acordar mais cedo, olha, você quer acordar mais cedo para quê? É necessário ter um propósito, pelo menos um bem que te leve àquilo, para que você deseje, né? Uma pessoa a qual nós nos relacionamos, se ela não for atraente a nós não vamos desejar aquela pessoa, né? Seja namoro, noivado, casamento, enfim. E muitos casais acabam enfrentando essa dificuldade. Se eu não desejo aquela pessoa, qual é o bem que eu vou querer fazer para ela? É muito difícil, porque até para fazer o bem para um outro, eu vou precisar que este outro seja para mim desejável, para que eu deseje conhecer e amar. Então veja, para querer conhecer e amar é necessário essa busca pela sinceridade. O que acontece muitas vezes é que, diante dos dilemas, a gente acaba cessando. Porque veja, a sinceridade é a disposição do nosso espírito humano a se colocar sempre diante de um reto juiz. E esse juiz vai nos julgar e nos mostrar para nós o que é experiência real. Só que acontece, às vezes nós somos contrariados por este juiz, né? Não só por este juiz, nós somos contrariados pelas pessoas que também estão em nossa consciência, cada uma falando uma coisa, cada uma com a sua própria voz.
E quando nós somos contrariados, ou quando nós chegamos, por exemplo, a um dilema entre qual religião seguir, qual caminho seguir a partir desse problema que eu estou enfrentando, né? Por exemplo, eu atendo casais que estão tentando trazer para si de volta o casamento, né? Às vezes o outro foi embora e só uma parte está lutando. Existe uma dificuldade, e é evidente que deverá existir mesmo essa dificuldade, às vezes é muito complicado de resolver, se o outro deve continuar ou não o processo de restauração, se ele está sendo trouxa, se tudo aquilo que ele está fazendo é de fato um bem, e se aquele sofrimento vale a pena. Né? Então, a gente às vezes se encontra em vários dilemas na nossa vida, para qual caminho seguir na nossa carreira, por exemplo, profissional, é, nos relacionamentos, enfim, nessa busca de cumprir a nossa vocação. Se o nosso coração não for sincero nessa busca, ou seja, se a gente não colocar o nosso coração na mão, muito provável que a gente vai errar muito. Não é necessariamente ruim errar, só que errar às vezes não é necessário, né? Veja, alguém que nada sozinho, que naufragou sozinho, ele tem muito mais dificuldades em chegar, por exemplo, a algum lugar se tivesse duas, três pessoas que naufragaram junto com ele. E aqui é a nossa questão. Se diante da vida a gente para nesse primeiro obstáculo e a gente tende a querer ser sozinho, nós vamos acabar caindo, muitas vezes, ou no egoísmo, ou na ignorância de achar que nós resolveremos todas as coisas sozinhos, né? Que nós não precisaremos de outras pessoas para nos ajudar a resolver os nossos dilemas. Porque muitas vezes nós não estamos em acordo com a verdade, com a realidade, e isso faz com que nós não a enxerguemos como tal. Então, as nossas experiências muitas vezes passam simplesmente pelos nossos sentimentos. E quando nós agimos dessa maneira, nós não enxergamos a realidade como tal. Ela não passa ali por um processo dialético ou retórico, ou do simples pensar. E essa realidade tem que ser para nós muito clara, muito clara. Porque, veja, a vida diante de um coração sincero, ela se mostra, mas diante de um coração egoísta, ela se fecha. E se o nosso coração, que diz buscar a verdade, insiste em seu egoísmo, é muito provável que ele naufrague várias e várias vezes. Essa busca da verdade, ela tem que ser para nós motivos, inclusive, de morte. Nós encontraremos, em algum momento, nessa sinceridade, algumas verdades plenas, né? Algumas verdades que são imutáveis, algumas realidades que para nós são tão importantes que nós morreríamos por aquilo, né? O exemplo máximo da busca pela verdade é o martírio, que os santos, que muitos santos acabaram passando, né? Veja, inclusive a história dos santos, né? Muitos santos ela tem que ser lida algumas vezes dessa maneira. Vejam, santos como, por exemplo, eu esqueço sempre o nome daquela criança, né, que morreu e gritou, né, Viva Cristo Rei. Antes dele morrer, pediram para que ele negasse a sua fé, para que ele de fato ficasse vivo, né? E ele falou, eu prefiro morrer. Então a gente tem que encontrar justamente esse centro, essa verdade, que para nós ela é tão clara e tão objetiva que a gente vai morrer por aquilo.
E encontrar a verdade passa pelo processo de ser alguém melhor. Se eu encontro a verdade e não melhoro nem um pouco, São José Sanches do Rio. Del Rey, exatamente, é esse mesmo. É, então, se a gente não melhora na busca pela verdade, então ou nós estamos com algum déficit nessa busca, ou a gente está cometendo algum erro. Né? Veja, se eu olho para o meu temperamento, eu não vou falar aqui o meu temperamento, mas algumas pessoas sabem. Se eu olho para o meu temperamento, digamos que eu fosse colérico, e eu sei que pelo meu temperamento, a minha tendência, a minha tendência é ser explosivo, ser aquela pessoa mais ferrenha, cabeça dura, né? Os melancólicos se veem às vezes nesse espaço também, que são muito sinceros, inclusive, tem um mundo interior muito grande. Então, se eu sou uma pessoa que tem essa tendência colérica e olho para isso simplesmente com um olhar de indiferença, é óbvio que eu não vou melhorar. Ora, se eu busco conhecer algo, é porque este algo que eu estou buscando vai trazer para mim uma presença mais alta do que aquela que eu tenho agora. E essa presença, esse descortinar da verdade, para os meus olhos, tem que ser motivo justo, bem, de alegria e de melhora. Porque o que acontece? A partir do momento que a gente conhece a verdade, nós somos obrigados a aceitá-la. A gente tem que aceitar aquilo. A partir do momento que eu conheço, por exemplo, o meu temperamento, eu o aceito e o melhoro. Só que essa busca, ela tem que partir, veja, o nosso olhar, ele tem que ser sincero. Se a gente olha para a movimentação ao nosso redor e ela simplesmente passa pelos nossos olhos, veja, qual é a intenção ou o motivo da nossa vida? Esse mundo interior acaba se desfazendo ou nem florescendo no nosso coração. E isso, infelizmente, causa para muitas pessoas, inclusive, a falta do sentido da vida. Porque não reconhece seu interior para o que a verdade o chama, e isto causa uma tristeza profunda. Isto causa para essa pessoa um fechamento do olhar. E ela não consegue, então, viver, né? Bem, essa dificuldade que muitos têm passa pelo intelecto, passa por essa busca da verdade. Mas veja, não é aqui. Eu não estou falando que vocês têm que ser grandes estudiosos de teologia moral, de religiões, não é isso. Se eu sou, sei lá, um jornalista, um estudante de biologia, né? Eu estou ali fazendo bacharel em biologia. O que é que estes estudos me dirão sobre a verdade, sobre a realidade? Né? Se eu sou um cartunista da Turma da Mônica, o que é que ser esse cartunista me ajudará a ser alguém melhor? E a realidade, só por essa busca sincera, ela já vai abrir para nós o nosso olhar. O que acontece muitas vezes é que a gente, às vezes, está enxergando a nossa realidade, está vendo como melhorar e a gente simplesmente nega aquilo. Né? Quantas e quantas vezes eu não atendi aí casais ou pessoas sozinhas aí buscando um atendimento a respeito de maturidade, quer ser alguém melhor e tudo mais. Só que quando eu a ponho diante de exercícios que a farão ser sinceros, que a farão progredir, simplesmente termina ali a sessão, o atendimento e a pessoa vai embora e nunca mais volta. Isso significa que aquela busca não era uma busca sincera, mas era para afagar o ego, afagar o espírito, que estava ali, talvez até tentando sinceramente num dado momento encontrar a verdade, só que deixou ser permeado por egoísmo, né? Por esse desvio de olhar ou de característica. Então, essa disposição e a experiência do real, para que nós consigamos enxergar aquilo,
a verdade nessa nossa realidade, a gente tem que pedir e querer. Se a gente não pede e não deseja, nós não vamos chegar a lugar nenhum, seja na vida de estudos, né, nos relacionamentos. Porque, olha, há pouco tempo eu atendi um casal e eles estavam com alguns problemas para encontrar a sua, digamos assim, para como conversar bem um com o outro, né? E terapia de casal tem ali alguns exercícios e tudo mais. Só que o que que acontecia? Algumas vezes, nesse meio entre ser sincero para o outro e o outro ouvir, um dos dois negava aquela realidade. Então, ou julgava que o sofrimento do outro não era sofrimento, que aquelas reclamações que às vezes aconteciam eram fruto, sei lá, de imaturidade, simples e puramente imaturidade do outro. Ora, é necessário, especialmente aí nos relacionamentos, para quem tem relacionamento, que quando você vai ouvir a outra pessoa, você deseje de fato ouvi-la, buscando naquela fala daquela pessoa o que ela deseja, aquilo que o coração dela está tentando exprimir. Porque é nesse coração que fala a nós, ele está tentando dizer algo do peito, que fala sobre alguma verdade, ainda que não se enxergue plenamente, ainda que não se enxergue puramente. Mas ele está tentando dizer algo. Está tentando olhar para você e falar de uma dificuldade. E o nosso coração tem que estar aberto ao coração do outro. Porque, veja, se essa disposição do nosso coração não estiver aberto ao outro, como nós reconheceríamos o momento de, por exemplo, parar ou de prosseguir para algo mais sério? É muito difícil, né? E essa dificuldade, inclusive, que muitos casais enfrentam, passa por esse processo de sinceridade. O que eu vejo que acontece, especialmente aí nos relacionamentos de hoje, é que os casais eles estão permeados de mentiras. De mentiras mesmo, não é simplesmente esconder alguma coisa, é mentira. Porque veja, um não diz exatamente o que o outro. Um não diz exatamente o que está sentindo ou o que está pensando. Ou então o que acontece muitas vezes é que aquele relacionamento nem é um relacionamento real, né? O pessoal aí tem essas questões aí de ficar e tudo mais. E isso causa, inclusive, dentro de nós muitos problemas, né? A maior parte dos problemas que eu atendo aí de relacionamentos hoje em dia são desses casais aí que é um negócio estranho, né? Não sabe, não é namoro, mas também não é, é muito estranho. É um ficar que não fica, é um negócio muito complicado. Fora as questões aí, né, do sexo desregrado, todos os vícios aí que acabam enfrentando e que acaba impedindo, inclusive, às vezes, que sejam sinceros. Mas veja, esse pedir, esse querer, ele tem que vir do nosso coração e da nossa busca real. Se eu vou para academia ficar mais forte, tem que ser para ser alguém melhor. Ir por ir causa, né, essa movimentação que a gente vê das pessoas que vão um mês e depois passam 3 meses, 4 meses sem retornar. Porque não existe um propósito interior real. Não existe uma realidade dentro do peito dela que grita que aquilo faz parte de um propósito maior, né? Inclusive, estar perdido, muitas vezes, faz parte desse propósito, e a gente tem que reconhecer isso. Se nós estamos perdidos, a gente tem que reconhecer pelo menos os lugares que nós não queremos estar. E isso faz parte do processo de se encontrar. Reconhecer o que não se deseja é uma das primeiras coisas para a sinceridade e para encontrar a verdade. Porque, olha, se eu quero conhecer alguém, mas eu não sei como esse alguém deve mais ou menos ser, ou o que ele mais ou menos deve entender sobre a vida, como é que eu vou buscá-lo?
buscar essa pessoa. Qualquer pessoa vai servir para mim. Hum. Só que se qualquer pessoa serve, a gente vai entrar num dilema de uma aula anterior, que eu não lembro anterior agora, que eu não lembro agora aqui qual foi, mas que é o seguinte: se qualquer caminho para nós vai servir, a gente vai continuar perdido, ainda que a gente escolha um caminho. Porque escolher corretamente o nosso caminho também faz parte dessa busca da sinceridade, essa busca interior. De olha, se todos os caminhos que estão dispostos à minha frente, eu vou escolher no Uni do Unité, então mesmo que eu escolha algum caminho, esse caminho para mim não vai fazer muito sentido. Um dos problemas de rotina que as pessoas têm é não elencar hierarquicamente aquilo que para elas é mais importante e menos importante. Por exemplo, alguém que trabalha o dia inteiro, a partir do momento que chega em casa, bom, a primeira coisa mais importante do dia dela é o quê? Tomar banho para ir, né, se arrumar, tomar um café para ir trabalhar. Essa é a primeira coisa. Quando ela chega no trabalho, também existe uma hierarquia de bem que ela precisa fazer, seja os seus deveres, ou seja ali da busca a, das virtudes, né, no seu trabalho. Então, hierarquicamente falando, existe uma importância que a gente precisa dar às coisas, né? E essa importância é o que ajusta, às vezes, nossa rotina. Então, às vezes, um pequeno ajuste de colocar para cima algo que estava lá embaixo, algo que era muito importante colocar para baixo, coloca para nós, que na verdade resolve muitas questões. Por exemplo, olha, alguém que está totalmente perdido. Qual é o primeiro passo para se encontrar? Olha, pelo menos olhar as coisas que estão ao seu redor, ver o que está acontecendo, seu trabalho, sua família, e a partir disso, colocar uma coisinha só para fazer. Buscar uma virtude nesses locais. Então, por exemplo, vou começar a ser alguém melhor no meu trabalho. Como eu vou ser alguém melhor no meu trabalho? Eu vou começar a atender melhor as pessoas. Eu não vou passar aqueles 15 minutos depois do meu horário de trabalho. Se alguém comete uma injustiça, eu vou alertar aquela pessoa. Né? Então você começa a colocar essas práticas, essas pequenas práticas na sua rotina, que a partir daquilo o seu coração vai se abrindo. E aquilo vai começando a fazer real sentido. Porque você está começando a ser alguém melhor, buscando a verdade na virtude da prática diária. E é essa prática diária que vai empurrando para nós outras coisas. Conseguir ser alguém melhor no trabalho. Agora eu vou ser alguém melhor com meu esposo, com meu marido, com meu namorado, enfim. Agora eu vou ser alguém melhor para minha família. Agora eu vou colocar aqui 1 hora de academia, 4 vezes por semana, porque se eu for alguém mais forte, eu vou conseguir servir melhor no meu trabalho, eu vou conseguir carregar aquelas caixas pesadas que alguém tem dificuldade, né? Então veja, é um caminho que não é para os corações apressados. Ele demanda tempo. E esse querer, ele tem que estar permeado do seguinte argumento: mesmo que a verdade me contrarie, eu vou ser sincero. E eu não vou largar mão disso. Então a gente tem que olhar para essa verdade e dispor ela no nosso coração como se aquilo fosse realmente para nós algo que a gente fosse morrer. Tem um texto do Ortega y Gasset que ele fala sobre o náufrago, né? Um dos textos aí mais famosos dele. E a síntese do texto é: só importam as ideias dos náufragos. Quais são aquelas ideias? Vocês podem colocar num papel, inclusive, escrevam. Pessoal aí que gosta de escrever. Quais são as ideias fundamentais da minha vida? Elenquem isso. Elenquem aquelas coisas, sejam práticas espirituais, práticas de bem, seja cuidado de si mesmo. Elenquem mesmo quais são estas coisas que vocês morreriam.
Veja, para quem tem filho, por exemplo, defender o seu filho, ser alguém melhor para o seu filho, é um ato do bem sincero, que deve olhar, que deve estar no seu peito. Então, 4 pontos que vocês podem anotar. Quais são as ideias que eu defendo sobre? Ponto 1, cuidado de mim mesmo. Então, quais são aqueles cuidados que para mim são fundamentais? Quais são aqueles cuidados do meu corpo que eu posso fazer ou que eu já faço e eu reconheço isto? E para mim, eu morreria por isso aqui. Isso aqui me faz ser alguém melhor e eu não abriria mão. Comer melhor, né, para as mulheres se maquiar ou se vestir bem, né, ser mais gentil, ou para o homem ser mais forte, ser protetor, ser mais ativo na sua casa, né, ser mais incisivo na sua palavra, defender mais a sua palavra. Então, quais são essas práticas do cuidado de mim mesmo que, que me fazem, de fato, ser ou querer ser alguém melhor? Segundo ponto, os meus afetos. Quais são aquelas virtudes que eu olho para mim e que eu olho para o outro e que estas virtudes me complementam e podem vir a complementar outra pessoa? Então você anota, virtude tal. Eu sou assim, assim, assado, preciso melhorar tal, tal, tal. Serei alguém melhor fazendo isto, isto e isto. E começa a cultivar. Terceiro ponto, trabalho. Quais são aquelas disposições que eu posso ter mediante o meu trabalho e que elas me farão ser alguém melhor? Ser alguém mais forte? Então você já começa a unir até os pontos. O cuidado de mim mesmo também implica em ser alguém melhor no trabalho. Então, se eu cuidar de mim, eu vou estar fazendo um duplo bem. Ah, ser alguém mais forte vai estar ajudando também a minha família, porque aí eu tenho uma possibilidade maior de defendê-la. Então, eu começo a unir, veja, a vida ela vai começando a criar conexões dos bens, e todo bem vai se fundir no coração. E o quinto, e o quarto e último ponto, a minha fé. Então, quais são aqueles ideais que eu defendo e que para mim são fundamentais, que eu não posso e que eu não consigo discordar deles e que eu vou defender com a minha vida? Então você olha esses ideais e começa, às vezes, a se perguntar se eles são ideais mesmo, se eles estão corretos, se aquilo que você está, ou aquele lugar onde você está, realmente é o lugar que você deveria. Porque o que acontece? Sem a gente elencar esses ideais, a gente acaba pegando conceitos gerais e tentando encaixar na realidade. Só que quando a gente pega um conceito, é o que geralmente teve o boom aí dos temperamentos, a gente pega o conceito e tenta encaixar a realidade no conceito, nós reduzimos a realidade para caber naquilo. Então, isso faz com que a realidade não me diga quem ela é, mas que eu esteja colocando disposições para a realidade. E é óbvio que isso vai dar errado, porque não tem como conhecer a verdade desse jeito. Se a realidade mostra para mim que, por exemplo, aquele desvio de conduta que eu tenho dentro da empresa é mal, eu tenho que reconhecer aquilo. E não ficar dizendo, ah, não, mas isso aqui é um defeito meu, isso aqui é um defeito do meu temperamento. Quando a gente começa a arranjar essas desculpas, a gente está cortando a realidade. E se a gente vai picotar a realidade para caber no nosso olhar, a gente vai diminuir. E não tem como ser alguém melhor se a gente diminui a realidade. É o nosso coração que tem que se abrir a toda a realidade, a toda a verdade. Outro exemplo. Algumas pessoas que estão assistindo essa aula já tiveram experiências ruins de relacionamentos.
Qual é a tendência, especialmente aí de muitos jovens, a tentar compreender a realidade depois que tem uma experiência ruim? Olha, aquele homem foi um mentiroso para mim. Aquele desgraçado foi uma peste na minha vida. Mentia que só desgraça, escondia tudo de mim. Então agora eu acho que todo homem é desse jeito. É óbvio que a gente vai olhar para a realidade picotando ela. Porque quando aparecer um homem justo, um homem sincero, um homem que deseja algo que não foi aquilo que aquele cafajeste fez para sua vida, muito provavelmente você vai olhar para aquele homem com estes preconceitos, com estes olhares que vão picotar a realidade. Né? Então veja que se a gente diminui até o nosso olhar, né? Se a gente diminui a realidade para caber no nosso olhar, a gente diminui as possibilidades do bem. A gente diminui as possibilidades das pessoas agirem com um bem para o nosso coração. Então a gente está deixando de buscar a verdade. A gente está olhando para os acontecimentos e dizendo: eu vou olhar para isto como eu quiser olhar, e não como este acontecimento se mostra a mim. E infelizmente isso acaba causando muitos problemas, especialmente nos relacionamentos, na, no desenvolvimento pessoal. Isso acaba causando. Então, reduzir a realidade dessa maneira impede que nós a reconheçamos. E nós ficamos presos a meras abstrações, a meros retratos de situações que nos dizem alguma coisa sobre a realidade, mas não são ela completamente. Eu não posso medir por uma família ruim que todas as famílias são ruins. Né? Eu não posso medir que porque alguém traiu o esposo no trabalho, que a minha esposa no trabalho também me trairá. Então a gente acaba, inclusive, quando a gente fica preso a essas abstrações, a essas meras abstrações que dizem alguma coisa da realidade, mas não são ela completa, a gente impede o bem, impede que a realidade se mostre para nós. E se a gente conhece a verdade, nós somos obrigados a vivê-la e a aceitá-la. Porque aceitar a verdade ordena dentro de nós os nossos sentimentos, ordena e impulsiona as nossas ações para o bem. Se eu reconheço que, se no primeiro toque do despertador na manhã, eu vou lá e desligo, se eu reconheço que isto que eu faço faz com que eu levante um pouco mais tarde, e isso faz com que eu chegue atrasado no trabalho, eu sou obrigado a, no primeiro toque do alarme, me jogar da cama se for necessário e levantar. Então, isso ordena a minha vida. Porque se eu levanto naquele momento, eu não vou chegar atrasado no trabalho. Se eu não chego atrasado no trabalho, meu chefe não fica enchendo meu saco o resto do dia. Então, isso ordena os nossos sentimentos até. Ao passo que, ao olhar para as outras pessoas, para as suas ações de bondade para conosco, a gente não as meça simples, simplesmente pela experiência ruim ou pelo conceito da experiência ruim que nós tivemos, mas pelo que ela está mostrando, demonstrando e tentando fazer. Então a gente deixa que a verdade diga a nós o que ela é e o que ela está querendo. Isso para alguém, por exemplo, que não sabe qual caminho, qual carreira seguir, é assim, é de muita importância. Porque veja, se alguém aqui tem alguma dificuldade em descobrir qual carreira seguir e tudo mais, meu conselho sincero, olha mesmo para a tua infância, para a tua adolescência e tenta descobrir no que você era bom. Ah, eu não era bom em nada. Isso é impossível. Você era bom em alguma coisa, nem que seja conversar, né? Nem que seja conversar, ficar em silêncio. Isso vai te servir de alguma coisa, descobrir isso. Descobrir pelo menos aquilo que você não sabe fazer. Se você descobre o que você não sabe fazer, fica, inclusive, até mais fácil de descobrir o que você pode fazer ali, né?
conjunto das tuas possibilidades. E mais ainda, quanto mais alta essa verdade, quanto mais sincera a nossa busca, e quanto mais exigente ela for, mais sincero e mais alto também é o nosso espírito, também será o nosso espírito. Porque ele começará a olhar para a verdade não como não como uma simples ferramenta para reconhecer a si mesmo, mas como um bem maior que ele pode fazer. E este bem maior vai revelar para ele a vida ideal ou que ele deve viver. E isso faz com que o nosso espírito se eleve diante das dificuldades. Às vezes a gente vai ser incompreendido pelo que a gente busca. E tá tudo bem ser incompreendido, né? Não tem problema nenhum ser incompreendido. A questão é, isto que eu estou buscando para mim é mortalmente valioso? Isto é tão importante que eu daria minha vida por isso? É isso, se eu tenho a certeza de que eu morreria por esta busca de um projeto pessoal, a busca de uma virtude, a busca de um bem maior, se eu tenho certeza disto, esta certeza e esta busca vai ordenar todo o meu interior para que a minha vontade e as minhas ações se impulsionem para aquilo. E eu consiga hierarquizar todas as minhas ações. Tudo aquilo para que eu devo fazer e eu vou fazer. Independente se eu fizer sozinho o resto da minha vida. Eu vou fazer mortalmente aquilo. De modo que eu gaste todo o meu coração e toda a minha força para que este objetivo maior seja cumprido. Para que este bem maior seja cumprido. Então, se a gente aceita a vida, a gente está deixando que ela ordene o nosso interior. E permite, numa primeira instância e na última, que Deus ordene, pela nossa liberdade e pela sua divina providência, o nosso caminho. Que Ele mostre o nosso caminho. Né? Que Ele nos tire do buraco. Então, se a gente consegue ter esta sinceridade, olha, eu vou ser alguém melhor porque meu marido está precisando, né? Que eu seja uma esposa que sirva melhor, que cozinhe melhor, que trabalhe com mais afinco, que cuide dos nossos filhos, ou o esposo ou namorado que olha para sua esposa ou para sua namorada e diante daquele coração se pergunte qual é o bem que ele pode fazer. Ser mais forte, ficar mais bonito, se é que isso é possível. Se ele consegue ganhar mais dinheiro, se ele consegue nem que seja ser mais sincero com ele, ao chegar em casa do trabalho cansado, a dar a devida atenção. Então, veja, essa busca pela verdade não precisa necessariamente passar pelo estudo, mas pela realidade da nossa vida e como nós buscamos. Se a gente consegue orientar a nossa vida para essa sinceridade, eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas mesmo, que muitos de vocês vão melhorar assim, em pouco tempo, inclusive. Porque alguns aqui demorarão algum tempo até encontrar de fato essa sinceridade do coração. E isso passa pelo exame de consciência, passa por alguns exercícios espirituais, passa por vários lugares que a gente vai trilhar. Mas alguns outros amanhã já estarão com essa vontade, com essa chama tão acesa no coração que amanhã já buscarão ser melhores de alguma maneira. Amanhã, inclusive, não, hoje, depois dessa aula. E isto é um dos maiores bens que vocês podem fazer na vida de vocês. Ter um propósito maior, um propósito interior real, e que ele abrase o coração, que ele de fato aqueça os corações de vocês. De modo que, de tão abrasado que estará o coração,
que ainda que este fogo pareça estar apagando, esta mínima fagulha não os permita parar. Não os permita. Mesmo que às vezes muito capengas, e eu entendo isso, vocês não parem e não cessem de ser sinceros com vocês mesmos, para que num dado momento vocês realmente encontrem aquele sentido maior, aquele objetivo maior da vida de vocês. E que isto impulsione a vida de vocês para o bem que vocês podem fazer, que todos vocês são capazes de realizar. Tá certo, pessoal? No mais era isso. Abro aqui o espaço para as perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta. Beleza? Não havendo perguntas, ficando o assunto bem claro aí para vocês. Espero que todos fiquem bem e até a próxima.